É muito bom ser Vasco. Meu Deus do céu, como é bom ser Vasco da Gama. É bom demais ser Vasco da Gama. Eu tô ficando mal acostumado. O Vasco só vence, pô. O Vasco só vence, 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 pô. Só vence, pô. O Vasco não sabe mais o que é derrota. Que fase boa, né, cara? Que fase boa. Sejam bem-vindos aqui ao nosso pós-jogo. O Vasco venceu o Vitória da Bahia por 1-0, jogando fora de casa, jogando no Barradão, onde historicamente o Vasco sempre tem muita dificuldade, né? E hoje consegue essa vitória importante, num jogo que o Vasco soube sofrer, né? Que isso é importante também. O Vasco soube sofrer, apesar da arbitragem ali dar quase 10 minutos de acréscimo, o Vasco conseguiu segurar ali na parte final esse resultado importante demais. E agora acho que a gente já pode falar com toda certeza, né? Esse papo de rebaixamento não tem que ser mais conversa aqui entre a gente. Acabou isso, acabou isso. O rebaixamento em 2024, acabou essa história. O Vasco já está olhando ali para a parte de cima. O Vasco é o 8º colocado. Nesse momento já abriu 9 pontos lá em relação ao primeiro time que está dentro da zona e tem um caminhão de time de diferença, né? Então, assim, é pensar realmente agora na parte de cima e quem sabe chegar num G6, num G7. Nesse momento o Vasco está num G8 que virtualmente também pode dar uma vaga na Libertadores, dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, da própria Libertadores, enfim. O Vasco numa posição bem confortável, eu acho que o Vasco caminhando a passos largos para disputar uma competição internacional na temporada que vem. Ou uma Sul-Americana, ou quem sabe uma Libertadores, né? Mas, e eu sempre bato nessa tecla, né? Que, pô, o Vasco tem que voltar a disputar uma competição internacional. O Vasco tem que estar no cenário internacional. Então, assim, uma temporada que está caminhando para que no ano que vem a gente tenha uma competição internacional para jogar. Eu sei que você está feliz, então ó, deixa o seu like, o like é importante demais, você ajuda aqui o canal Machão da Gama a ser indicado para mais vascaínos, deixa aqui o seu comentário também, extravase a sua alegria. Pô, um domingo bom demais, né, para o torcedor vascaíno, um domingo muito bom para o torcedor vascaíno com essa vitória do nosso gigante da colina. Agora, meu amigo, teremos aí essa pausa para a data FIFA, e o torcedor do Vasco terá uma tranquilidade, né, até o próximo jogo, que, se eu não me engano, o próximo jogo é exatamente o jogo da Copa do Brasil, o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos falar dessa partida, essa vitória importante do Vasco, 1-0 sobre a equipe do Vitória da Bahia. O Vasco começou levando uma pressão gigante, né, ali do Vitória. Eu não entendi muito bem a intenção do Rafael Paiva com a escalação, ele meio que colocou o Ryan ali de camisa 10, com o David e Emerson Rodrigues nas pontas e o Verratti ali centralizado, né, camisa 9, como sempre. E o Vasco acabou meio perdidão ali. Eu acho que o Vasco não conseguiu, não sei qual foi a ideia que o Rafael Paiva teve, mas o Vasco não conseguiu performar ali no primeiro tempo e teve mais sorte do que juízo, né? Eu estava na transmissão do Expresso 1923 e várias vezes eu comentei sobre isso, que o Vasco teve mais sorte do que juízo e contou também com a limitação, né, da equipe do Vitória da Bahia, que é uma equipe limitada, tanto que está dentro ali da zona do rebaixamento. Vitória teve muitas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu converter essas oportunidades em gol, né? No primeiro tempo o Vasco praticamente não chutou no gol. Aliás, eu acho que o Vasco não chutou a gol no primeiro tempo. Já o Léo Jardim foi bastante exigido, bastante exigido, e conseguiu ali evitar o gol da equipe do Vitória. Então o Vasco foi para o intervalo ali com 0-0 e foi no lucro, né? Acho que a gente pode cravar isso também. O Vasco foi no lucro ali para o intervalo com esse 0-0. Na volta do segundo tempo, o Rafael Paiva vem com o Payet e com o Jean Davi, né? O atacante chileno Jean Davi, que mais uma vez entrou muito bem. O Payet também entrou bem, o Payet deu uma cadenciada ali no jogo. Enfim, o Vasco teve alguém para parar, para pensar, enfim, para fazer ali a função de meia, né? Porque o Vasco jogou sem o meia no primeiro tempo, já que o Ryan estava ali meio que improvisado, né? E não tem muito esse cacuete ali de meia. Então acho que o Vasco melhorou no segundo tempo, dava ali alguns vacilos defensivos, né? Quase levou um gol ali num contra-ataque. E mais uma vez a gente contou ali com a incompetência, né, da equipe do Vitória, que é muito limitada realmente. E aí tava se desenhando mesmo para que, eu acho que o Vasco daqui a pouco vai achar um golzinho aí e vai vencer esse jogo. O Vasco teve algumas oportunidades ali, 2 cabeçadas do Verratti, né, que o goleiro do Vitória, o Arcanjo, consegue evitar, mas depois, por mais que muita gente critique, né, o Payet tá sumido no jogo, o Payet é talento, o Payet é isso, o Payet é aquilo,
Mas, cara, um cara como o Dimitri Payet faz muita diferença aí na bola parada, ele é sensacional, né? Ele bate o escanteio, o João Vitor sobe lá no quinto andar, né? Um baita, né, de um salto do João Vitor, pô, subiu lá no quinto andar realmente, cabeceia ali para baixo, do jeito que manda ali o protocolo, sem chances para o goleiro do Vitória e coloca o Vasco na frente, 1-0. E ali, a partir daquele momento que o Vasco fez 1-0, eu falei, agora vai ser sufoco até o final. O Vitória vai vir para cima e o Vasco vai tentar ali sair nos contra-ataques. O Vasco até deu algumas escapadas, mas não teve assim, num momento tão próximo de chegar no 2-0 e o Vitória pressionando, o Vasco tentando escapar, tentando dar ali uma respirada, né? Mas no fim das contas deu certo. Uma coisa que me incomodou muito foi o tempo de acréscimo, né, dado pelo senhor Luiz Flávio de Oliveira, que ele simplesmente deu 9 minutos de acréscimo. Ele deu 9 minutos de acréscimo num jogo que não aconteceu absolutamente nada para ter 9 minutos. Isso me deixou assim agoniado, gente. 9 minutos é muito tempo de acréscimo. E é evidente, né? Pô, tu tá ganhando por 1-0 só. Obviamente você acaba recuando ali o seu time. Pô, o time da casa pressionando, indo para cima. Pô, tem 9 de acréscimo, uma hora ou outra vai ter um lance de perigo, não tem como. Cara, o Vasco até se comportou bem, desde o momento que o Vasco fez o gol, e nos acréscimos também, o Vasco se comportou bem ali, soube não sofrer tanto, né? Soube meio que cadenciar ali a partida, etc e tal, mas 9 minutos é muito tempo. Teve uma hora ali, já tava com quase 8 já, que ali já era para ter acabado, que na minha opinião, esse jogo era para no máximo 7. Era 6 ou 7 no máximo. 7 minutos já era muita coisa de acréscimo para esse jogo. E o juizão deu 9. Inacreditável, né? A má vontade também que o Luiz Flávio de Oliveira tem com o Vasco é inacreditável. Mas aí ali já com quase 8 de acréscimos, foi praticamente a última jogada do jogo. O jogador do Vitória, o Gustavo Mosquito, né? Acaba, num bate-rebate ali na área, ele entra na cara ali do Léo Jardim, dentro da pequena área praticamente, e chuta na trave. E ali, meu amigo, minha alma saiu do corpo e voltou. Porque eu vi ali o gol se desenhando e seria frustrante demais levar um gol aos 98 de jogo, né? Os 98 de jogo seria realmente muito frustrante, mas hoje isso não aconteceu. A bola foi na trave, foi para fora e o Vasco sai de Salvador com os 3 pontos. O Vasco sai de Salvador vencedor. Ufa, meus amigos, ufa. Parabéns aí pro time, parabéns pro Rafael Paiva. Uma temporada que a gente realmente não esperava que fosse ser tão tranquila. Mais uma vitória do Vascão, 8º colocado no Campeonato Brasileiro, brigando por Libertadores. A nossa briga é por Libertadores. Rebaixamento, essa palavra não tem que ser falada aqui no Vasco nessa temporada. Tamo junto, meus queridos. Um grande abraço, saudações vascaínas. Deixa seu like, deixa seu comentário. Até a próxima. Fui.